Beijo da professora Fátima para vocês. Vamos lá. O que eu passei para vocês aqui? O nosso conteúdo de redação essa semana, ele está sendo trabalhado na língua portuguesa. Então, vocês vão ver lá na planilha que eu coloquei o conteúdo e disse que está sendo trabalhado em língua portuguesa. Então, não tem atividade. Vocês vão trabalhar tudo na língua portuguesa, tá bom? E eu passei para vocês na gramática da página 79 à página 83. Na página 79 da gramática, nós temos o uso da vírgula. Vocês vão olhar o exercício 4 e vão dizer: esse assunto é tranquilo, basta olhar a regra ali, tranquilo dentro das regras que foram passadas na gramática para vocês, tá? Nós temos outras regrinhas também, mas vocês vão se atentar às regras que foram dadas na gramática. E tem uma interpretação de um texto curtinho aqui para vocês resolverem. Na página 80, nós temos exercício. O que está pedindo aqui? Deixa eu voltar aqui, que o início... Oh, meu Deus, peraí, calma aí. O início está na página... Tá. Na questão 4, o enunciado da questão está na página 79, na questão 4. Está pedindo para destacar o pronome relativo, escrever qual é o antecedente, né? Deixa eu ver. E escrever qual a função sintática que o pronome relativo desempenha na oração subordinada adjetiva. Tudo bem. Vamos agora para a página 80. Vamos ver o primeiro exemplo. Tá lá o primeiro exemplo. Tem um modelo na janelinha cinza e tem o primeiro exemplo. Os cães que são adestrados ajudam em missões sigilosas. Primeira coisa que vocês vão fazer, localizar o pronome relativo. Onde está o pronome relativo aí? O que? Localizou o pronome relativo. Muito bem. Então, esse que está se referindo a qual palavrinha que vem antes? Cães. Muito bem. Então, qual é o antecedente? Cães. E depois pergunta, qual é a função sintática do pronome relativo? Prestem atenção. Olha aqui. Quem é que são adestrados? Vou colocar que porque, né, quem a gente usa para pessoas. Quem é que são adestrados? É porque eu gosto tanto dos bichinhos que eu uso quem para eles também. Acabo usando. Mas vamos fazer dentro da gramática, né? Que são adestrados? Os cães. Então, ou seja, cães aí. Olha a pergunta que eu fiz. Eu fiz uma pergunta que é feita para se localizar um sujeito. Que é que, quem é que. Então, que é que são adestrados? Quem é que são adestrados? Cães. Então, cães faz parte do sujeito. Tudo bem, nós vamos classificar os cães. Núcleo, cães. Então, ou seja, cães. Qual é a classificação? Sujeito. É isso que vocês têm que fazer, ok? Vou fazer a B com vocês também. O apito para cães evita que o comando que o dono transmite seja seguido por outro animal. Eles já separaram aqui as orações adjetivas, tá? Orações adjetivas são aquelas orações que têm a função de um adjetivo. Elas caracterizam um termo antecedente, tá? Então, vamos lá. Qual é o pronome relativo? Tá lá, que, já localizou. Qual é o antecedente? O que vem? Olha aqui. Que o dono transmite. O dono transmite. O que o dono está transmitindo? Ele transmite o quê? Um comando. Então, qual é a palavra antecedente? Comando. Olha lá, comando. Então, muito bem. Deixa eu até fazer. Então, vamos lá. Que o dono transmite. O dono transmite o quê? Pergunta lá. Um dono transmite o quê? Olha a pergunta que eu fiz. Um dono transmite o quê? Transmite o quê? O comando. Então, ou seja, qual é a classificação sintática desse termo antecedente? Objeto direto. Olha a pergunta que eu fiz. Transmite o quê? Então, função sintática, objeto direto. Acabou. Façam com atenção. Dúvidas, eu explico de novo, tá? É só mandar no WhatsApp para mim, no privado. No privado, por favor. Porque no grupo vocês colocam mais coisas, a gente acaba se perdendo, ok? Então, seguindo. Tem a questão 5, que é para vocês juntarem duas orações usando o pronome relativo. Então, a primeira está lá, tá assim. O plano era excelente. Depois, pensamos o plano na última reunião. Para nós não usarmos o plano duas vezes, nós podemos juntar usando o pronome relativo. Então, o plano que pensamos era o quê? Era excelente ou não era? Era excelente. Ah, professora, mas aí você modificou a ordem. Não tem problema. Eu não modifiquei a ordem. Eu tenho que colocar a oração adjetiva logo após o antecedente.
Por isso que eu não posso colocar antecedente e colocar a oração adjetiva lá no final. Vai estar errado. Ok? A oração adjetiva, na função de um adjetivo, ela caracteriza um termo anterior. Por isso que o pronome relativo, ele está se referindo a um termo anterior. Ele busca aquele termo sem repetir, a repetição ela aparece através do pronome relativo e caracteriza aquele termo antecedente. Ok? Muito bem, só fazer. Na questão 6, está dizendo assim: preencha as lacunas com os pronomes relativos que e quem, precedido da preposição adequada. Cuidado com a regência dos verbos. Por quê? Porque tem verbo que pede preposição e tem verbo que não pede preposição. Isso aí vai da regência do verbo. Então, ou seja, se eu uso o pronome relativo e não uso a preposição adequada, já que o meu verbo pede uma preposição, o que acontece com a minha questão? Ela está errada. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. O filme Júlia assistiu deixou-a sobressaltada. Qual é o verbo? Assistiu. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse verbo pede, a regência dele pede preposição. Então vamos lá. O filme a que Júlia assistiu deixou-a sobressaltada. Então, ou seja, se o meu verbo pede preposição, eu tenho que usar a preposição antes do pronome relativo. Então a minha questão vai estar errada. Vou fazer a segunda. B. O operário maneja com perícia as ferramentas, realiza seu trabalho. Então vamos lá. Vamos lá. O operário maneja com perícia as ferramentas. Muito bem. Realiza seu trabalho. Ele realiza o quê? Seu trabalho. Eu já localizei o objeto direto. Então, vamos lá. Realiza com que? Já dei a resposta. Então, o operário maneja com perícia as ferramentas com que realiza seu trabalho. Prestem atenção. Vocês têm que procurar localizar os complementos ou o complemento. Por quê? Porque, por exemplo, olha nessa questão aqui. Eu tô com dor na mão, por isso que às vezes eu paro, porque eu tô com uma proteção na mão. Então, tem hora que eu não sei se eu deixo a proteção ou se eu tiro a proteção. Eu não sei. Então eu vou tirar um pouquinho a proteção. Qualquer coisa vocês vão me ver colocando proteção, tirando proteção, colocando proteção, tirando proteção. É assim mesmo. Porque ela tá doendo muito. Então, ou seja, eu arrumei de presente nessa quarentena, que já não é quarentena mais, uma síndrome do túnel do carpo. Então, eu sinto dor. A minha mão fica toda dormente e formigando. Então, me incomoda muito. Então, ou seja, então eu tenho ali. Então, eu vou mexer com as mãos. Tá? É para me ajudar. Então, eu tenho ali. Vocês vão ter que procurar os complementos. Primeiro, localiza o verbo. Depois, começa a fazer pergunta para o verbo. Para localizar o complemento ou os complementos. Se você localizou o objeto direto, o outro só pode ser objeto indireto. Então, eu tenho que usar uma preposição. Preste atenção nisso. Ou o objeto, que nem sempre tem que ter dois objetos. Pode ter um objeto só. Próxima página, página 81. Na página 81, eu tenho a questão 7. Observe as frases a seguir. Indique os apostos, reescreva os períodos substituindo o aposto por uma oração subordinada adjetiva e diga se a oração é adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa. Por exemplo, a rosa, linda flor, enfeita bem qualquer cerimônia. Aposto. Aposto, nós já aprendemos que o aposto aparece entre travessões, entre vírgulas, ou se tiver no finalzinho, somente com uma travessão, com um travessão. Então, nós temos ali, a rosa, linda flor, enfeita bem qualquer cerimônia. Qual é o aposto aí? Linda flor, está entre vírgulas, já localizou o aposto. Depois está assim, reescreva os períodos substituindo o aposto por uma oração subordinada adjetiva. Então, nós temos ali, a rosa, que é uma linda flor, enfeita bem qualquer cerimônia. Tudo bem? Então, nós temos aí as vírgulas. Se eu tenho vírgulas, se eu faço uso de vírgulas, eu não tenho uma oração subordinada restritiva. Adjetiva restritiva, eu tenho uma oração subordinada adjetiva
explicativa. Então vamos lá. Aposto, linda flor. Vamos transformá-la, esse aposto, em oração adjetiva. Então, a rosa, que é uma linda flor, enfeita bem qualquer cerimônia. Então, se eu tenho aí uma oração adjetiva entre vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu tenho vírgulas, ok? Vocês vão fazer as demais. 8. Troque os adjetivos marcados nos provérbios abaixo por as orações equivalentes no sentido e iniciadas pelo pronome relativo que. Questão A. É isso mesmo. A santo desconhecido não rezo nem ofereço. Então, já colocou aqui desconhecido, adjetivo. Vamos transformar esse adjetivo aqui sozinho numa oração adjetiva. Então, a santo que eu não conheço, ou a santo que desconheço, também pode ser que desconheço, não rezo nem ofereço. Tá feito, tá? Sem nenhum problema. Então agora prestem atenção. A santo. Não pediu para classificar, não. Não pediu, não. Pronto. B. Vou fazer mais uma com vocês. B. Cobra parada não apanha sapo. Parada, tá em negrito. Cobra que permanece parada. Cobra que não anda, né? Não apanha sapo. Vocês, tá? Não existe uma forma específica. Vocês podem ver que eu dei nas duas eu dei cada uma 2 exemplos. Não tem problema. Faço as demais. Na página 82, nós temos um texto, um parágrafo só, curtinho, para vocês fazerem os exercícios. Cuidado na oração 13. Oração 13. Na questão 13. Essa daqui é um pouquinho mais complexa. Só vocês fazerem com atenção. Dúvidas, podem me mandar no privado que eu explico. Ok? Mas é tudo trabalhando as orações. Tudo. Só que, aqui está, os períodos, as orações estão misturadas. Nós temos período por coordenação e por subordinação. Então, atentem para isso, que vocês vão encontrar coordenação aqui e subordinação. Tá bem? Na página, deixa eu ver se eu passei essa página para vocês, é até 83. Na página 83 e última, figuras de linguagem. Nós temos um outro conteúdo, é só o início. Então, eu não vou explicar nada para vocês agora de figuras de linguagem, é só o início. Nós temos um poema, um soneto de reparação e temos da 1 a 3 para vocês responderem. Tranquilo, ok? Beijo da tia Fátima, fiquem com Deus.